Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje nós recebemos a presença ilustre do amado irmão Tiago, vai falar sobre visitação, outros detalhes também sobre a loja maçônica. E aí, Jean, tudo bem? Beleza, Léo. Mas antes disso, vamos falar agora dos nossos patrocinadores, aquele recadinho maroto. Nossos patrocinadores Hijack Poker Club, quer exercitar sua mente, joga um pokerzinho, que o poker é um ótimo esporte aí pra mente. E também tem a Focal Ótica, pra você que não tá mais conseguindo ler dentro da loja ou no seu ritualzinho e tal, é uma boa você correr atrás disso. Vai lá na Focal Ótica, eles têm lindas armações, qualidade excelente das lentes, Focal Ótica e Hijack. Valeu, galera. Tiagão, seja bem-vindo aí, meu irmão. O Thiago é um cara... A história do Thiago é bem interessante, Léo, porque ele é um irmão que... Ele foi apresentado na nossa loja por um irmão de outro estado. O padrinho dele era um irmão da Bahia. Inclusive, é uma coisa que a gente queria explicar bem como é que apresenta, né? Isso aí. Mas chegou lá na loja, logo foi... Já conquistou o espaço dele, um cara sensacional, muito dedicado. Querido por todos. Muito querido. E o que foi interessante do Thiago, que logo que ele foi iniciado, ele começou a fazer visita, sabe? Desde aprendiz ele começou a fazer visita. Nunca mais parou, né? Nunca mais parou. E aí, Thiago, fala pra gente, como é que foi essa experiência? Primeiro pra você pedir, assim, o seu padrinho era de outro estado. Como é que foi você chegar nele, ele chegou, como é que foi? Primeiramente é uma satisfação, meus amados irmãos, estar aqui nesse bate-papo descontraído com vocês. Muito É um artista, gostoso. né? Ele é um É um artista. artista. Vamos lá, como foi a minha chegada dentro da UHF? O meu padrinho, eu brinco que eu tenho dois padrinhos. Por que eu tenho dois padrinhos? O Gideão, que foi o que me indicou para a ordem, ele me conhece desde pequeno, desde criança, e ele acabou se mudando para a Bahia a trabalho, e ele expressou esse desejo de me indicar para a ordem, mas o fato dele estar morando na Bahia não tinha como ele me indicar para São Paulo. Só se eu tivesse que ir para a Bahia para ser iniciado lá. E nada é por acaso. Nessa vida nada é por acaso, tudo tem um propósito. Um irmão nosso, Marcos Shimabukuro, se não me falha a memória, foi visitar os parentes da esposa lá na Bahia. Ele acabou visitando a loja do Gideão. Ele procurou conhecer alguma loja no Oriente da Bahia e foi fazer essa visita. E o Gideão, batendo um papo com ele, acabou pedindo para que ele me indicasse aqui em São Paulo. Aí o Gideão acabou falando comigo, eu aceitei com muita satisfação esse convite, e ele acabou pedindo pro Marquinhos, né, uma forma carinhosa que a gente chamou o Marcos, para conversar comigo e fazer essa indicação. E a gente ficou conversando durante um tempo, acho que a gente conversou durante um mês, até porque ele não me conhecia, quem me conhecia era o Gideão. E depois desse período ele acabou optando por fazer indicação na UHF, que era a loja que ele pertencia, pediu toda a documentação necessária, e eu fui iniciado em abril de 2017. E desde então estou nessa jornada de visitações, de cargos, de estudos maravilhosos. E aí, logo que você foi iniciado, logo depois já foi pro fazer visita? Fui fazer visita, logo depois, acho que de umas 2 sessões, eu acabei indo fazer visitações. Retribuindo visitas, né? Na minha iniciação tinha bastante irmãos que foram visitar, e eu acabei indo retribuir essas visitas. E desde então não parei mais. Já fui no Oriente da Bahia, inclusive fiz visitas lá. E nos grandes Orientes, aqui na Glesp, cheguei aí no antigo GOSP, que agora a gente não tem mais esse poder de visitação, por causa de uns probleminhas no passado. E desde então eu visitei o Distrito Inglês também, as grandes lojas unidas da Inglaterra. E desde então, para mim, é um grande aprendizado as visitas. E sempre
peço para que os irmãos façam essas visitações. E sempre foi bem tratado visitando a loja? Já fui bem tratado, já não fui tão bem tratado. Mas a maior parte. A maior parte isso é bem tratado. E A maior parte. Não tem como a gente falar que não é bem tratado. Mas já aconteceu um caso, outro isolado, mas aconteceu. E uma dúvida, nessas visitas desde o início, como aprendiz, você ia com alguém, com seu padrinho, ou você deu as caras mesmo, ia lá, batia na porta? Eu, como sou muito descolado, brincadeiras à parte, por regra você teria que ir com o mestre maçom, por questões de reconhecimento e etc. Mas eu sempre fui cara de pau, eu ia sozinho fazer as visitações, até porque você vai retribuir a visita. Quem pediu pra você visitar te conhece, então... Quem te convidou já te conhece. Já conhece, então eu acabava indo e não tinha problema nenhum. Legal. Sempre fui bem recebido. Como eu falei, foi um ou outro caso isolado, mas sempre muito bem recebido. Fazia um telhamento, Thiago, que é uma preocupação de muitos aprendizes, né? Depois até explicar um pouquinho o que é esse telhamento para quem está nos assistindo. E faziam, como que é? Durante todo esse período eu nunca fui telhado. Por que eu não fui telhado? Porque eu sempre retribuí essa visita. Então o irmão que estava me convidando, eu entrava em contato com ele, eu ia acabando fazendo essa visita, eu não tinha esse problema de telhamento. Eu não cheguei a ser telhado, mas teve um caso isolado no Distrito Inglês, que eu acabei chegando na loja e o irmão não estava lá. O irmão que te convidou. O irmão que me convidou. E um outro irmão mais experiente, era um mestre instalado, não me conhecia, ele acabou num bate-papo comigo, sabendo que eu era um maçom regular e permitiu que eu entrasse. Mas não é que gerou um estresse, mas ficou meio chatinha a situação, porque ele parecia que eu era um intruso na hora, né? A forma que ele abordou. E talvez ele ficou até sem graça de fazer o telhamento com você. Ele não tá errado. Ele estava certo porque eu era um estranho lá. Eu conhecia um único irmão. Hoje eu entendo muito bem a situação, mas foi um caso isolado, mas que depois superou no copo d'água que a gente conversou. E foi maravilhosa a sessão, porque eu fui numa iniciação, que eu não tinha ido no Distrito Inglês. Então, Tiagão, eu queria saber do seguinte, depois, bom, beleza, passou, tudo certo, teve a sua caminhada maçônica na nossa loja, foi elevado a companheiro, exaltado, passou o tempo necessário, você foi instalado, mestre instalado, virou o nosso venerável. Mas antes disso, você fez vários cargos. E um cargo que o irmão fez muito bem foi o cargo de secretário, que é um cargo chave, né, para a loja. Não é mais importante nem menos do que outros, mas é um cargo chave. E a gente queria falar a respeito disso, a respeito do cargo de secretário, que o irmão teve muita experiência com isso. Tem irmãos que têm medo de pegar o cargo de secretário, né, porque acha que dá muito trabalho e tal. O que é que precisa para um irmão fazer bem, cumprir bem o papel e executar bem o cargo de secretário? Não ritualisticamente, né? Não dentro da loja, na hora da sessão. Processualmente. Isso. O que é aquele... Como que tem que ser? Na verdade, quando você faz as visitas, você aprende muito no contexto geral da loja. Você acaba pescando o que um irmão faz de bom e você, naquele bate-papo, você procura trazer para você. Acho que esse que é o intuito de você entrar na ordem, para você aprender, estudar, melhorar o eu pessoa. E o cargo de secretário, ele realmente é um bicho de 7 cabeças dentro de uma loja. Eu consegui tirar de letra, modéstia à parte, porque eu trabalho numa área que eu mexo muito com processos. E o secretário, ele tem que mexer com processos. Ele cuida da parte burocrática, que eu falo, da loja. O que é a parte burocrática? É a parte de papel. A gente trabalha muito com formulário. E se você não for uma pessoa organizada, não tiver organização, você não vai realmente conseguir desempenhar um papel exemplar. Vai fazer, mas não com excelência. Eu faço o cargo de secretário há muito tempo, gosto, me faz bem, eu acho bom para mim, principalmente pro meu trabalho, eu acho muito interessante. Realmente eu vejo os irmãos com muito medo, mas, como eu disse, é tranquilo, dá para fazer. Você tem que ser uma pessoa organizada. Sendo organizado, conhecedor das leis, você vai conseguir desenvolver
o cargo, não só o cargo de secretário, todos os cargos, o irmão ele tem que ter uma característica. O de secretário, ele tem que ser organizado, trabalhar bem com os formulários, conhecer as leis e conhecer todo o processo, porque toda a parte da loja está na sua, a loja ela tá na sua mão. O venerável ele é o presidente e o secretário ele é o braço direito do presidente. Se você mandar um documento errado, você pode prejudicar a loja como um todo. Então você tem que tomar muito cuidado. Ou deixar de Ou mandar. deixar de mandar. E as Ou atas? não seguir os trâmites da forma legal, também prejudica a loja. Então você tem que ser muito organizado, conhecer as leis e você vai conseguir desenvolver de uma forma tranquila. Não é só ler atas dentro de uma sessão. Todo mundo acha que o secretário é só ler a ata. Não. Você vai ler a ata, você vai registrar tudo que está acontecendo naquela sessão de uma forma resumida. Então você tem que ser muito bem organizado também na hora de colocar no papel o que está sendo falado, até para não ficar uma ata tão extensa. Eu já vi atas muito extensas. E eu acho que acaba prejudicando o que a gente vai fazer dentro da loja, que é o quê? Estudar. Não que esteja errado fazer a ata extensa. Só que a gente perde, às vezes, muito tempo com parte burocrática, que a gente pode reduzir o tempo e realmente ir lá fazer o quê? Estudar, desenvolver, se desenvolver. Eu acho que isso é Ganhar o importante. tempo no estudo. Com né? certeza. Falei do cargo de secretário, que ele tem que ser organizado, conhecer de processos, saber como é que funcionam as leis, os trâmites. E a gente tem, como eu falei, os outros cargos. O tesoureiro, ele tem que ser uma pessoa muito organizada na sua vida pessoal. As suas finanças pessoais têm que estar muito bem organizadas, porque ele vai cuidar das finanças da loja. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai selecionar o irmão para fazer os cargos. Esses são alguns exemplos. O chanceler, ele tem que ser uma pessoa de fino trato, conhecer os irmãos, fazer o controle da presença do irmão, saber por que o irmão não foi na loja. Às vezes o irmão ele não vai por algum motivo pessoal ou algum motivo grave, acaba não falando. Eu acho que é bacana o chanceler ligar e ele tem que ter esse fino trato. Saber lidar com pessoas. E o contato? Você tem diário, é habitual junto com a potência pelo fato de ser secretário? O fato de ser secretário, você está em contato direto com o Grande Oriente. No nosso caso, né, a OHF, ela está no Grande Oriente do Brasil e no Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Então, constantemente você liga, fala com a guarda dos selos, fala com a área de finanças também. Então, você tem que direto falar com o pessoal do Grande Oriente. E você é muito bem recebido, muito bem atendido, por sinal. Desde que você fez a primeira vez o cargo de secretário, mudou algumas coisas nos processos, né? E agora está mais informatizado e tal. Uhum. Mas você acha que... facilitar deve ter facilitado, porque informatizado, né? Você não precisar mais imprimir um papel já ajuda um Muito. pouco. Mas você acha que tá bom agora do jeito que tá? Ou você acha que ainda tá... Eles precisavam corrigir alguma coisa? O processo ele melhorou muito. De quando eu fui iniciado para cá, quando eu fui iniciado em 2017, os secretários tinham que levar os processos, o processo físico no Grande Oriente para você protocolar. Hoje em dia você manda por e-mail. Então assim, o processo ele tá muito mais ágil e simples, porque você manda tudo através de e-mail. A documentação também ela tá muito simples. Você consegue puxar todas as documentação necessária para um candidato de forma gratuita e rápida. Isso facilita e agiliza o processo. Antigamente você tinha que mandar certidão de cartório, acabava demorando um pouquinho e você tinha um custo. E hoje em dia não. Hoje em dia é gratuito e isso ajudou muito. Pode melhorar? Pode. Tudo pode melhorar. Eu acredito que a assinatura não precisa ser uma assinatura de próprio punho, poderia ser uma assinatura digital do Gov, ou certificado digital. Mas isso é uma mudança que acredito que vai vir com o tempo, porque o mundo está evoluindo. E eu acho que nessa parte a gente tem que evoluir, porque vamos ganhar tempo. A maçonaria ela existe há 300 anos, muitas coisas funcionam com papel. A tecnologia não vai entrar tão a fundo, mas nesse caso vai ajudar demais. E você já fez algum curso para exercer o cargo de secretário? O que você acha? Eu não fiz o curso, mas eu sei que existe cursos dentro do Grande Oriente que permite que você aprenda não só o cargo de secretário, mas todos os cargos dentro de uma loja.
E eu conheço irmãos que fizeram e falaram muito bem desse curso. Te dá um norte. Mas como eu disse, o irmão ele tem que estar apto a fazer aquele cargo. Não só de secretário, como de chanceler, tesoureiro, de primeiro vigilante, segundo vigilante, orador. Tem que escolher o irmão correto para fazer aquele cargo. E nada melhor que uma prática, né? É A ali que você prática vai ver o ajuda dia a muito. dia, a dinâmica de como faz. Eu, brincadeiras à parte, eu gosto de fazer o cargo de secretário. Eu me dou muito bem nesse cargo. E eu acho que os irmãos deveriam fazer. Para você para você ser venerável, você precisa passar numa secretaria, na minha opinião. Para você conhecer todo o processo, saber como é que funciona uma loja maçônica. Precisa passar numa secretaria. A bagagem, sem É. dúvida, vai ser. E aí, Minha opinião. e entrando nisso aí, você depois também foi o nosso venerável, foi instalado. Como é que foi a experiência? Por você ter essa vivência aí na secretaria e tal, como é que foi a experiência de ser venerável mestre? O fato de ter sido secretário me ajudou muito na venerância. Eu acredito que se eu for venerável novamente em alguma outra loja, vou procurar o que eu não fiz fazer nessa nova venerância. Mas ela me ajudou muito, principalmente na parte processual. Saber como é que funciona uma indicação, como é que funciona para fazer uma elevação, exaltação. A parte administrativa como todo me ajudou muito. Me ajudou demais. Mas como eu disse, a gente faz uma autoanálise, eu acho que eu pequei em um ou dois detalhes que eu pretendo não cometer no próximo. Mas não tem nada a ver com a secretaria. Mas me ajudou muito. Por isso que eu falo que tem que ser secretário. É uma opinião minha. Tem que passar pela secretaria, passar por uma tesouraria. Eu acho que são cargos fundamentais para você ser um venerável. O venerável entender como Entender. que se passa. Até para você, eu não sei se é o termo correto, ser enganado. Porque se você é um venerável e você não sabe como é que funciona o processo, você pode ser enganado. Você pode, durante um processo de iniciação, esquecer alguma coisa. E nós trabalhamos todos em conjunto. Se eu esqueci um processo, o venerável vai lembrar. Se o venerável esqueceu, o secretário vai lembrar. Ou a tesouraria não pagou o boleto, a gente vai ter que olhar, não pagou o boleto. E o secretário ele ajuda como um todo, não é só na secretaria. O secretário ele atua como um todo dentro da loja. Isso é muito bom, muito gratificante ser secretário. Quando você foi venerável, no seu veneralato a gente recebia muito, até hoje recebe muitos visitantes, mas começou com você porque você fazia as visitas. O pessoal também vinha retribuir. Você conhecia muitos irmãos, eles vinham nos visitar. Mas o que você acha que atraía mais os irmãos para visitar a nossa loja? Porque tem muitas lojas que têm essa deficiência de irmãos, né? Às vezes não consegue nem abrir loja porque não tem quantidade suficiente. Então eles precisam sempre da ajuda de irmãos visitantes. O que é que atraía tanto os irmãos para nossa loja e que esses irmãos dessas lojas que estão com dificuldade poderiam fazer para receber mais visitantes? A visitação ela é muito importante para o desenvolvimento, não só maçônico, mas como pessoal, porque você melhora a sua oratória, o seu network, você tem uma melhora constante no seu todo. E eu faço visita e gosto que os irmãos da minha loja façam visitas. Primeiro, eu preciso retribuir a visita que eu tive. Eu preciso conhecer novas lojas, conhecer novos ritos. E isso faz com que eu melhore. Quando a gente é iniciado, quando a gente é convidado para entrar para a ordem, por que a gente é convidado? Porque a gente tem algumas qualidades, que a gente é uma pessoa correta, idônea, ilibada, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de aprender. São alguns dos requisitos. E quando você recebe esse convite, você sabe que você vai estudar, que você vai querer se desenvolver. É a primeira coisa que a maioria dos irmãos falam, dos candidatos falam. Eu quero me desenvolver o eu interior, o eu pessoa. E a visita, ela proporciona isso. Porque você vai visitar lojas, você vai aprender um tema novo, um simbolismo novo, uma filosofia nova, você vai acabar aprendendo. E isso ajuda muito. E eu gosto disso, como eu disse, peço que os irmãos façam. Para melhorar eu. E eu indo visitar, eu tenho
a obrigação, na minha opinião, de falar que eu faço parte da UHF, União, Harmonia e Fraternidade, que eu sou do Rito Adoniramita. E isso acaba aguçando a vontade dos irmãos de conhecer a loja e o rito. Porque o nosso rito ele é um rito esotérico, ele tem umas particularidades que os outros ritos não têm. E isso faz com que os irmãos queiram visitar a nossa loja. Isso ajuda muito. Ajuda demais. A ritualística do rito Adoniramita ajuda muito. O rito mais praticado no Brasil é o rito escocês antigo e aceito. Então, ele é muito simples, a ritualística. Ela não tem tanta robustez como o nosso. E isso acaba fazendo com que o irmão escute o pedido e vá visitar a nossa loja. Aí, quando ele chegar lá, ele vê uma loja animada, que recebe bem os irmãos. A nossa ritualística, ela é formidável, apesar de eu fazer parte do rito, mas ela é muito bonita. E a parte também do estudo. Porque, como eu falei para vocês, meus irmãos, a gente vai para aprender. E a nossa loja, ela busca esse conhecimento. É uma loja realmente de estudos. É uma loja, para mim, fundamental para o rito Adoniramita. E você, Thiago, quando visitava bem no início também, você priorizava algum rito, alguma potência ou não? Você deixava abranger um leque? E é uma segunda pergunta que eu já faço também. Você acha que as lojas devem colocar no seu regimento interno uma obrigatoriedade para os aprendizes, companheiros, mestres, enfim, mas geralmente aprendizes, a ter uma frequência mínima de visitação? Olha, eu conheci praticamente todos os ritos. Eu só não conheço o rito escocês retificado e o de São João. Os outros ritos eu já visitei todos. E todos têm o seu brilhantismo. Todos. E por isso que é interessante a visita. É muito importante. E eu acho que tem que ter no regimento interno, não digo a obrigatoriedade, mas o irmão aprendiz, o irmão companheiro, ele tem que fazer visitas. 1 ou 2 no mês. Dependendo se a loja é semanal, pelo menos ele tem que fazer 1 ou 2 visitas. Aí a gente vai entrar num detalhe que tem a loja semanal, loja quinzenal, loja mensal. Aí tem uns detalhes aí. Mas tem que fazer essa visita. Tem que fazer. Faz parte do aprendizado. Não é só ficar debaixo da sua casinha. Você tem que visitar para aprender. Alguma coisa você vai aprender. E o que faz também o retorno do irmão, essa recorrência de visitas, é o que eu falei, é o estudo. Tem lojas que não tem estudo. Não é que não tem o estudo. É muito básico, é muito simples. E como eu falei, a gente vai para aprender. Para um debate, para uma coisa mais profunda. Então é uma coisa muito simples. Aí você fala, meu... Tem loja que não dá ênfase ao estudo, é isso. Aí você fala assim, eu vou visitar, mas para você ter essa recorrência, vai demorar um pouco mais para fazer essa visita. Então, como eu disse, eu sempre convidei, os irmãos iam na nossa loja, e o fato de ser rito Adoniramita, ter essa visitação ajuda muito essa recorrência, e esse é um detalhe que a gente tem hoje muitos irmãos filiados. E isso ajuda muito. Também faz com que a gente consiga abrir loja. Isso, né? É por isso eu tava falando, tem muitas lojas que estão com dificuldade de ter irmãos, né? Mas aí, por exemplo, o irmão convida o outro, vai lá na minha loja ajudar a gente e tal. Aí se pergunta, tá bom, vamos lá, qual que vai ser a ordem do dia? Não tem nada na ordem do dia. Aí, às vezes o irmão não vai, a loja não tá recebendo visita, porque ela também não tá proporcionando uma sessão. Então, quando está com esses problemas de quórum, tem que inventar alguma coisa assim, uma palestra, vamos fazer uma palestra sobre tal coisa, que aí os irmãos vão visitar. Agora, você vai 1, 2 vezes, a loja nunca tem nada na ordem do dia, né? Nunca tem um assunto filosófico, um debate filosófico. Só abre a loja, lê o expediente e fecha. Mas a loja que ela não consegue abrir a sessão, também a gente precisa entender o porquê. Às vezes os irmãos não visitam. Eles ficam fechados naquele mundo, esperando que caia do céu uma visitação. E não é assim. Você tem que visita para conhecer, visita para aprender. E a ordem do dia, ela tem que ser objetiva. Não pode ser ocupar muito
assuntos burocráticos. Os assuntos burocráticos tem que resolver rápido. O tempo de estudo, o estudo que é o que faz com que você retorne àquela loja. Porque você vai ter um debate salutar, gostoso, bacana, que você vai aprender, aí você fala, pô, eu vou voltar naquela loja porque alguma coisa eu vou aprender. Agora, se você vai numa loja onde a ordem do dia leva mais tempo que o tempo de estudos, aí você fala, eu não vou voltar. Porque se ficar debatendo muito assunto burocrático e você é um visitante. Às vezes é assunto que tem que ser tratado na loja, os irmãos da loja. E você, como visitante, você não precisa participar, porque é um assunto interno. Mesmo porque você não tem informação, não sabe. Eu não tenho informação, eu vou. Que tipo de opinião que eu vou exercer na hora? Vai ficar até chato. Então você acaba se abstendo do assunto e você fala, meu, vou voltar, mas não agora, lá na frente. Lá na frente eu volto. E também porque esses assuntos são importantes, algumas coisas são importantes serem colocados em loja, porque vai constar em ata e Sim. tal. Mas eu vejo muitos assuntos sendo burocráticos, administrativos da loja, sendo colocados na ordem do dia, que poderiam ter sido resolvidos, sabe, por Fora da telefone. loja. Fora da loja. O venerável tratando com o secretário, o tesoureiro tratando com o secretário, com o venerável. Chega 1 hora antes e resolve. Ou mesmo durante a semana, né, por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail. Os irmãos precisam pensar nisso, o quanto é atrativo a sua loja, né? Tem que ter esse. Então, eu concordo com você. Eu acho que isso é um debate que deveria ter nas lojas. Elas deveriam pensar o que a gente vai fazer na ordem do dia que seja rápido e objetivo e focar no tempo de estudos, para realmente a gente aprender. Aí você vai ter essa recorrência, na minha opinião, de visitação. Ter um estudo mais aprofundado. Aí eu acho interessante. A gente, modéstia à parte, a gente tem isso na UHF. Porque os irmãos gostam desse tipo de debate, de estudo. A ordem do dia, a gente é muito simples e objetivo. Só se é um assunto muito Sim, rigoroso. E que carece de uma votação, mas qualquer é coisa muito assim. difícil. É muito difícil. E você, Thiago, já participou de sessões abertas em outras lojas? Acha isso interessante? Acho interessante. Já participei. Pública, né? Sessão magna pública. Pública, já participei. Depende muito do tema que vai ser abordado. Aí tem temas que vai ser abordado que vai me satisfazer, vai aguçar minha vontade de ir e outros não. Aí eu acho que é importante ter, até para os irmãos, ter essa intervisitação, mas não são todos que vai atrair os irmãos. Então tem que pensar muito bem no tema que você vai proporcionar naquela sessão pública. Legal. Eu acho interessante, eu acho bacana. Eu acho que tem que ter. Até Eu para vejo deixar muita- dinâmico, para deixar dinâmico, só cortando. Eu vejo muita sessão pública, na verdade, que ela foi. Os irmãos. A loja quer fazer uma sessão pública. O que a gente vai falar? Aí eles inventam Homenagem. Inventam qual é o motivo de fazer. Eu acho também que isso perde um pouco o sentido. Você tem que ter um assunto, né? Que assim, agregue ao meio social, não só, lógico, fora da maçonaria. Então, uma palestra médica ou alguma coisa assim, uma coisa sobre tecnologia, mas uma coisa que seja ampla, que muita gente queira saber. E que seja uma prestação de serviço, de informação. Também. E aí aí então vamos fazer uma sessão magna pública. Mas parece que é ao contrário. Vamos fazer uma sessão magna pública? Vamos. O que a gente vai falar? Ah, não sei. Aí começa, né? Esse eu acho que é o problema da sessão magna pública hoje. Mas eu acho que sim, o que o irmão falou a gente concorda muito com isso, né? O estudo é que tem que ser o principal na maçonaria, porque assim a loja se torna atrativa, né? E também vai acontecer um outro problema, que é a quantidade de sessões, como a gente estava falando, né? Então tem loja que é uma vez por mês só. A loja que é uma vez por mês, ela tiver que tratar qualquer assunto na ordem do dia, ou seja, ela vai perder muito tempo, não vai dar para fazer o estudo. Uma loja que seja uma vez por mês, é difícil ela manter um ritmo de estudo, de passar instrução para um aprendiz. Então também tem essas dificuldades, né? Eu acho que... o que você acha das lojas de mensais?
preguiçoso. É, loja de preguiçoso. Vamos deixar claro preguiçoso. Eu acho que a loja ela tem que ser semanal. Tem que ser semanal. Para você ter um desenvolvimento, tem que ser semanal. A gente sabe, a gente tá num mundo muito louco, então, assim, muitos irmãos optaram por fazer sessões quinzenais e mensais. A gente vai entrar nesse detalhe. Para você tem assuntos para você tratar que vai demandar tempo. Para você fazer uma iniciação, uma loja mensal, demora muito. Então, por isso que você tem que fazer uma sessão, no mínimo, aceitável quinzenal. Primeiro, para o desenvolvimento do irmão. Ele não vai conseguir se desenvolver numa loja mensal. Ainda mais se ele não fizer visitas. Aí não tem como ele chegar num desenvolvimento muito grande. Ele vai desenvolver mais pouco. Aí pode ser que ele perca o interesse. Ele fala assim, não é o que eu vim buscar. Eu vim buscar conhecimento, eu não estou adquirindo conhecimento nenhum. Pelo contrário. Então, assim, essa brincadeira do preguiçoso é por isso. A gente tem que incentivar a ter mais sessões. E, na sua opinião, tanto para as simbólicas quanto também para as filosóficas? Aí a gente vai entrar num ponto são coisas distintas. A simbólica, a gente precisa, na minha opinião, ter as sessões semanais. A simbólica, se a gente fizer a sessão mensal, para mim, ok. Não é a filosófica, não é que ela vai ser de preguiçoso, porque você já chegou num nível de conhecimento que você pode fazer essa sessão mensal. Agora, e vai complementar sozinho Sim. você vai fazer a busca. Você vai conseguir, é uma linha de estudos, aprendiz, companheiro e mestre. Então são as três lojas, os 3 graus simbólicos. E o filosófico é um complemento do estudo. O aperfeiçoamento. Então você pode fazer ele mensal. Agora, o simbólico ele precisa ser semanal. Eu acho que o mensal, a loja mensal, até mesmo a quinzenal, acaba prejudicando. E em todos os sentidos. Tanto no conhecimento, quanto na parte processual. Porque você precisa de tempo para fazer toda a parte de iniciação. A loja semanal, seguindo todos os trâmites, em 1 mês e meio, você consegue você consegue fazer uma iniciação. Se não me falha a memória aqui, até 2 meses. A mensal você vai demorar muito. Demora muito, porque é uma vez por mês. E aí você tem uma sessão mensal. O irmão não foi naquela sessão. Ele vai demorar quanto tempo para ir no próximo mês? E se no próximo mês ele não conseguiria? Ele vai depois de 3, 4 meses. Ou se for de outro grau, por exemplo, falando de um aprendiz. Faltou num mês, no outro mês é a sessão de companheiro. Ele não pode ir. E aí? O que a gente faz? E por isso que eu brinco que é loja de preguiçoso, mas precisa ter sessão. Senão você não vai conseguir fazer com que o irmão se desenvolva. É um assunto chato e delicado, mas precisa. E hoje em dia, como eu disse, o mundo ele tá turbulento, trabalho, é família, é um conjunto, mas precisa. Quando você foi indicado, quando você passou pela sindicância, perguntaram para você se vai dedicar X horas do dia para você estudar, você vai ter presença? E você falou que ia. Você falou que ia. Essa é até uma outra questão, né, que a gente já comentou também. A frequência, por exemplo, numa loja semanal, em comparação com uma loja mensal, se o irmão tiver 50%, ele teve muito mais aprendizado do que aquela loja no ano que se reúne apenas uma vez por mês. Com certeza. Como eu falei, o desenvolvimento é maior. Experiência que vai tudo angariar. O aprendiz de uma loja semanal, ele tem muito mais bagagem do que o aprendiz de uma loja mensal. Muito Se maior. você contar 1 ano de aprendiz, 6 meses de companheiro, e vamos colocar que o irmão foi exaltado e está há 6 meses como mestre. Então são 2 anos. O irmão que foi 2 anos sem faltar nenhuma sessão na loja mensal, ele foi em 24 sessões. Menos, 22, porque uma não vai ter. 22 sessões. Em contrapartida, uma loja que é semanal, um aprendiz, em 1 ano, ele foi em 40 sessões. Então, a bagagem que ele vai ter é muito maior. Né? Sem dúvida. E eu acho que tá faltando isso também. Tem alguns detalhes que precisam ser melhorados, mas aí vai de loja para loja. Tiagão, agora, depois a gente vai voltar no assunto, que depois a gente quer que você fale também
sobre a sua experiência no filosófico, tá? Que a gente sabe que você pratica duas ordens filosóficas, né? Mas a gente vai voltar nesse assunto. Mas vamos fechar a simbólica com o seguinte. Quando você foi venerável, o que é mais fácil, o mais legal e o que é mais difícil de ser venerável? O mais fácil é você bater o malhete. Porque você bate o malhete, é a coisa mais fácil que tem. O mais difícil é você administrar pessoas. Irmãos. Cada pessoa vai interpretar de um jeito. É difícil você lidar com o ser humano. Que são X características diferentes, X personalidades. Isso que eu acho que é o mais difícil. E você não vai conseguir agradar a todos. Então, é a parte, acho que, mais difícil. Mesmo? O mais fácil é você ir lá, bateu, abriu a loja, fechou a loja e bora. Agora, lidar com as pessoas é difícil. A gente vai entrar num detalhe. Para você ser aprendiz, você precisa de 1 ano. Em um ano, se você tiver frequência, apresentar os trabalhos, se você teve o seu desenvolvimento, você pode ser elevado. Agora, tem irmãos que acham que pode estar preparados para tal, mas não tá. Às vezes tem um detalhe no meio do caminho. E para você chegar para esse irmão e falar, Tem que saber como falar, tem que conduzir. saber como falar, como conduzir, e ele entender que ele não tá preparado. Todo mundo acha que tá preparado. Na verdade, então, o venerável mestre não vai agradar a todos. Pode Não. ser. Não vai, nunca, nenhum venerável vai agradar. Nem eu agradei. E eu sendo simpático, sendo legal. Todo esse charme todo, Tiagão. Charmoso. Não vai. É difícil, é muito difícil. Não, mas eu acredito acho que é muito que difícil. não, acho que acredito que no seu caso não teve esse problema não, agradou a todos, sim. Assim, a gente olhando, a gente acha que agradou a todos. Mas deve ter 1 ou 2 ali que Tem não uma deve característica em você também muito importante, que é importante pro venerável, é que ele sabia fomentar os irmãos para fazer a sessão, entendeu? Sabia agitar a galera, vamos lá e tal, vamos fazer e Chegamos tal, num entendeu? ponto importante. A loja não é só venerável. Isso é Não importante. é só venerável. A loja são todos os obreiros. Então não é só o venerável que vai ter que chamar todo mundo para ir pra sessão. Não. Se o venerável não chamou, o outro irmão pode chamar. Me chama no particular. Meus irmãos, não. vamos ter sessão tal dia. Quem vai? Quem tá afim? Quem não tá? Eu não posso jogar a responsabilidade em uma pessoa. Uma empresa não, a empresa não é só o presidente, são todos os funcionários. E a loja é a mesma coisa. E tem esse detalhe que também é muito. Tudo é importante. A gente tá aqui já há um tempinho conversando, você viu? São detalhes que fazem com que a loja tenha sucesso ou fracasso. Isso não é venerável, pelo amor de Deus, é todos. O venerável está passando por algum problema, um outro irmão pode mandar uma mensagem, meus irmãos, vamos ter sessão. Quem pode ir, quem não pode. Vamos fazer tal coisa, que vocês acham tal. Não, sem dúvida. Eu acho que a loja toda tem que estar imbuída desse propósito. Mas o venerável mestre, uma das qualidades do irmão que vai ser escolhido para ser o venerável mestre tem que ser essa. Ele tem que ser um cara que né, um agitador, né? Um cara que deixa todo mundo, né? Acelera a galera, deixa o pessoal feliz, deixa o pessoal. Um outro detalhe, a loja não é só aquele tempo que você tá lá dentro. Que seja 2, 3 horas. É fora também. Você precisa fomentar também fora. Se reunir com a família, bater um papo, conversar. Não precisa ser todos juntos. Mas uns 4, 5 irmãos se reúnem numa semana, na outra semana mais 4, 5, para ir se conhecer na família. E você vai agregando e isso vai fazendo com que a loja também tenha sucesso. Eu acho que esse é um dos princípios da maçonaria. A gente agregar os irmãos. E também ajudar na medida do possível a sociedade e a todos. Você teria feito algo diferente no seu veneralato? Eu iria controlar mais as coisas. Eu ia querer ela ter mais na minha mão. Não que eu deixei solto, mas eu ia ter mais controle. Assim, procurar saber o que está acontecendo aqui, ali, acolá, mês a mês. Não esperar um pouquinho. Por que o irmão não está vindo? Por que o irmão não está vindo na sessão?
esperar passar um tempo pra entender o porquê que ele não, e já no 2, 3 sessões fala, meu irmão, por que você não tá vindo? Ou cobrar o chanceler, por que ele não tá vindo, irmão? Eu acho que eu ia controlar um pouquinho mais. Essa parte eu ia fazer mesmo. Bacana. Legal. Agora vamos falar uma coisa que é interessante. Muita gente que está nos assistindo, às vezes que não é maçom, tá prestes a ingressar na maçonaria, né? Porque foi convidado e tal. Você como tem uma bagagem muito grande como secretário, já foi venerável, então você conhece o processo todo. O Thiago é um ótimo conhecedor desses processos, porque ele fez várias vezes. Vamos dizer que o Léo é um maçom que está apresentando um profano, que sou eu. E como se você tivesse que explicar para nós dois o processo. Tenta fazer um resumo para que o pessoal em casa entenda como é o processo de ingresso na maçonaria. Tem um irmão que ele usa uma frase que eu achei muito interessante. A gente vai convidar o candidato que a gente queira que ele participe de um almoço de domingo na nossa casa de família. Eu vou reunir minha família, que aquela pessoa, aquele candidato faça parte daquele almoço. Se ele puder, se eu achar que ele pode participar daquele almoço, ele é um candidato para a ordem. Além de ser uma pessoa dedicada aos estudos, ter ser uma pessoa de moral e outras qualidades. Cada irmão ele vai ver uma qualidade. Eu vou indicar esse candidato. Eu vou fazer toda a parte de pesquisa dele, da vida dele, e ele permite que eu faça isso. Então, eu vou fazer uma pesquisa primeiro interna e depois externa, que são algumas certidões que eu vou puxar dele, para saber se ele não tem nenhum tipo de problema com justiça, com Serasa, SPC, isso tudo faz parte do processo oficial do ingresso à maçonaria. E faz parte, não tem como a gente pular, tem que fazer. Isso é uma cobrança do Grande Oriente. Eu acredito que também dos outros, das outras potências também façam parte. Você tem que fazer uma pesquisa, porque a gente tem que saber quem a gente quer que conviva com a gente no nosso dia a dia. Então a gente tem que fazer essa pesquisa. Além das qualidades do candidato, tem essa parte documental, que ela é muito rigorosa e faz parte do processo. Você já indicou algum profano para a maçonaria, Thiago? Até hoje não. Por que eu não indiquei? Porque eu levo muito a sério. Então, assim, eu preciso conhecer muito bem aquele candidato, saber que ele vai ter os requisitos mínimos, que é frequentar, estudar, ser uma pessoa de uma moral elevada, ilibado, que não tem nenhum tipo de problema social. Você quer dizer que você não conhece ninguém assim, então é isso? Não é que eu não conheço. É que é muita exigência. É muita exigência. A gente conhece várias pessoas, várias. E às vezes o cara tem todas essas qualidades, mas ele não quer. Né? Também. Ou às vezes você acha que ele tem no meio do caminho, você fala assim, nossa, esse candidato é excelente, vou indicar. No meio do caminho ele dá um deslize. Aí você pensa e fala, será que eu vou indicar? É difícil. É complicado. Pra mim, eu vejo, é muito complicado. Futuramente eu vou indicar. Eu tenho certeza. Mas eu vou estudar muito bem aquele candidato. Como a maioria dos irmãos que eu conheço fazem esse estudo. Mas a gente sabe também que tem outras formas de indicação. Que agora a gente tem os leads, né? Que o Grande Oriente do Brasil fornece para as lojas. Deixando claro, eu não sou a favor. As leads, só para explicar, é um cadastro que qualquer pessoa pode ingressar, acessar, fazer e dizer que tem interesse em ingressar na ordem. Ele mesmo preenche os dados dele e aguarda uma resposta, que aí é direcionado para alguma loja para fazer essa entrevista. Só cortando, eu não tenho conhecimento pleno de como é feito, mas o que eu entendi, o possível candidato entra no site do Grande Oriente e faz o cadastro dele. Coloca todas as informações necessárias e o porquê ele quer ingressar na ordem. E essa base de dados é disparada para as lojas. E as lojas vão lá, olham. E se ele vê um candidato que ele acha que faz parte daquele roteiro, ele pode indicar para a loja. Como eu disse, eu não concordo. Eu acho que tem que ser do jeito tradicional. Você conhecer o candidato, ele tem que ser próximo de você. Vindo de um contato de lead, eu não tenho conhecimento.
eu não sei quem é aquela pessoa, aquele candidato. Quem se responsabiliza quem? por ele, né? Quem vai responsabilizar? Eu vou ser o padrinho? E se ele entrar na loja e cometer algo grave, vai recair sobre mim? Mas eu só fui um intermediário. Tem começo, meio e fim, eu tô no meio. Eu que intermediei o convite, mas por isso que eu acho que tem que ser o processo como um todo. Então, esse é o lead. Também não concordo igual você, eu não concordo que deva existir. Mas o pessoal tem que saber que existe essa forma, porque, sabe, a gente nas nossas redes sociais, a gente recebe muito contato. Come biscoitinho. Nas redes sociais a gente recebe muito contato. Eu gostaria de fazer parte da ordem e tal. E a minha resposta nas redes sociais é sempre a mesma. Falar, você precisa ser convidado por um maçom. Procure um maçom que você conhece e revele a ele que você tem essa vontade. E aí ele vai saber o que fazer. É isso que eu falo para todos. Mas só para deixar claro, porque a gente sempre fala, não existe maçonaria pela internet, não existe convite pela internet. Realmente não existe, né? Agora, acontece que para combater essas ordens espúrias, que uma boa parte delas são enganadores e tal, que convidam pela internet e tal, o Grande Oriente do Brasil montou essa parte no site, onde você pode lá preencher os seus dados e dizer que você quer. Porque o homem que quer e está procurando, se ele não for convidado para a maçonaria séria, a maçonaria reconhecida e regular, ele vai ser cooptado pela maçonaria irregular. Infelizmente, a gente sabe disso. Então, o Grande Oriente do Brasil está deixando essa porta aberta para que esses homens interessados não acabem ingressando numa maçonaria irregular. Mas ainda assim, eu concordo, acho que eles estão certos, mas ainda assim acredito que tem que ter a indicação de um maçom que eu o conheça, entendeu? Eu também não concordo. Não sei, concordo com o ponto de vista, essa ideia que o Grande Oriente está fazendo, mas eu acho que deveria ter alguma outra forma de combater a maçonaria irregular. Deve existir alguma forma. Não sei, mas tem que existir. Principalmente eu não vou generalizar, falar que todas são ruins, as irregulares. E como todo segmento tem a parte boa e a parte ruim. Mas essas que são ruins, que tem que combater, que tem que tirar de circulação. Eu acredito que o combate aí é a informação. Você tem que informar. Então o que a gente está fazendo, outros canais, né, que fazem maçons sérios, né, fazem nos seus canais também, tem que fazer isso. Combater a desinformação para não deixar acontecer. E de repente tem uma lista de apadrinhamentos também, né? Porque a gente hoje tem uma lista de pessoas interessadas. De repente, tendo uma lista de uma opção, membros de alguma loja, olha, você tem interesse de ser padrinho para acompanhar, de repente, um período mínimo daquela pessoa candidato, para ter justamente essa proximidade, para tentar absorver e conhecer melhor a pessoa, né? Eu disse, eu não sou a favor, mas se você for apadrinhar um candidato que vem através do lead, você tem que ficar um bom tempo conhecendo ele, em contato com ele. Não, mas existem outras formas. É que entendeu? eu acho que... Quem é aquela pessoa que se candidatou? Pois é. Eu não conheço. Como eu vou colocar ele dentro da minha casa? Não, o lead é assim, ele tem uma boa intenção. Eu só acho que ele tinha que ter um processo montado, remodelado. Porque, por exemplo, ele colocou lá, o que ele é? Ele é comerciante, uma suposição, comerciante de tecido. Com certeza tem irmãos no Grande Oriente do Brasil que trabalham com comércio de tecido, que de alguma forma vão conseguir saber daquela pessoa, né? Vão conhecer. Então tinha que fazer essa aproximação dessa forma. Eu acho que é assim. Mas a gente estava falando antes, quando eu falei, então faz de conta que ele está apresentando, eu sou o apresentado. Aí você estava explicando. Primeiro, você explicou como é para fazer o convite. Mas e aí, beleza, ele já me convidou. O trâmite processual agora. O que eu preciso fazer, o que ele precisa fazer. Vamos tentar fazer uma... Vou tentar resumir. Isso, resumido. O padrinho, a princípio eu vou precisar de informação? Somente o RG e o CPF. É o primeiro documento que eu preciso.
Para quê? Para fazer as pesquisas internas e depois as externas. Porque todas as pesquisas eu vou precisar de RG e CPF para saber a real situação daquele candidato, se ele tem algum problema com a justiça, se ele não tem, se ele já teve, que tipo de problema foi esse, se tá dentro dos trâmites da ordem, se foi um processo moral, ele já não pode entrar. Não, se você não falou, se ele já tiver apresentado... Isso. Ele já foi apresentado uma vez na maçonaria e foi rejeitado. Qual é o motivo, né? Quando você vai preencher a ficha, você coloca lá se você já participou de algum processo. Se você de admissão. Se você colocou que sim, a gente vai fazer uma pesquisa para saber o porquê que você não seguiu com esse processo. Por que ele não seguiu? Porque no meio do caminho o candidato desistiu, que pode acontecer. Porque ele tem algum processo com a justiça que os irmãos acham que ele não é apto a estar dentro da ordem. Ou naquele momento ele não era apto, porque estava respondendo o processo já foi... Tem casos que o candidato ele fica um período que ele não pode se candidatar em algumas lojas, e dependendo do teor da pesquisa, ele nunca mais pode participar de nenhum processo dentro da ordem. Isso dentro das potências regulares, porque as potências se conversam. Então, se o irmão teve um problema com a justiça vou falar um absurdo, de um pequeno furto. Se constar um furto, ele não vai entrar, ele vai ficar manchado. Vai ficar num livro negro, manchado, e ele nunca mais vai participar de nenhum processo. Se ele deixou de pagar uma conta de luz, de água, ou sonegou não pagou a fatura do cartão, ele fica por um período lá, 6 meses, 7 meses, depois ele pode participar do processo de novo. Então é basicamente isso, é a gente fazer essa pesquisa da vida pessoal que ele autoriza através da ficha. Tá bom, aí... Dos dados dele. Fez essas pesquisas, e aí, qual é o próximo passo? O que você vai fazer com os documentos? Voltou todas as respostas, o cara não tem nenhum processo criminal... O cara não tem problema nenhum, tá tudo certo. Qual que é o próximo passo? A gente vai apresentar esse candidato na loja. A gente apresentando, a loja vai aprovar o prosseguimento, vai prosseguir com a candidatura dele ou não. Então a gente vai fazer a leitura da ficha dele. Lá tem todas as informações pessoais dele e algumas perguntas que ele responde sobre a ordem. Se todos os irmãos estiverem de acordo, a gente prossegue com o candidato. Prosseguiu, a gente vai pedir para publicar a ficha dele, chamado boletim. Vai ser um boletim do Grande Oriente do Brasil. Vai para o Brasil inteiro. Então, eu fiz uma pesquisa aqui em São Paulo e eu vi que ele não tem problema nenhum. Mas pode ser que lá no Acre ele tenha feito alguma coisa lá que não saiu em nenhum tribunal de justiça, nem no Serasa, SPC, mas que o irmão sabe algo grave dele que ele pode vir e falar assim, ó, esse candidato ele não é muito bem quisto aqui na cidade. A gente vai entender o porquê. Então ele é publicado no Brasil inteiro. Se está em ordem, depois de 15 dias... Tem um prazo, né? Tem um prazo para deixar. Tem um prazo, porque como vai para o Brasil, todo mundo vai fazer a leitura desse boletim. No 16º dia, o venerável vai distribuir as sindicâncias. Se não teve... Não tem nada de errado. Não tem nada de errado, tá ninguém limpo, reclamou. Tá limpo. Tá bonitinho para ser iniciado, passar pela iniciação. 3 irmãos vão fazer a sindicância. Vão na casa dele, conhecer a família dele, conversar olho no olho. São 3 irmãos que nunca viram esse candidato na vida. Então eles vão fazer todos os tipos de perguntas que eles acharem pertinentes. Se os irmãos julgarem que ele é... Se eles forem favoráveis, eles vão colocar na sindicância que ele é favorável. Se eles identificarem alguma coisa que não é favorável, eles vão colocar na sindicância. Se assina essa sindicância, e essa sindicância vai ser lida dentro da loja. Todos os irmãos têm que estar cientes do que foi feito nessa sindicância. Então você vai relatar toda a história desde o início até o final, sendo favorável ou não. Sendo favorável, vai passar pela loja e depois vai ter uma votação secreta dentro da loja, que a gente chama de escrutínio, onde ele vai ser aprovado ou reprovado.
Ele sendo aprovado, a gente manda o grande gerente pedir um documento para a gente fazer a iniciação dele. Não pode fazer a iniciação sem esse documento. É obrigado a ter esse documento, que tem uma validade de 6 meses. Pode ser que após a emissão do documento, o candidato fala, não quero mais. Aí você informa o Grande Oriente que esse candidato desistiu, que ele não está mais fazendo parte do processo dessa determinada loja. Ele pode, depois de um tempo, participar de outra? Pode, desde que você informe que ele não faz mais parte dessa loja. Grande Oriente, ele não mais faz parte do processo de iniciação dessa loja. Tendo o documento, a gente faz a iniciação, aquela festa maravilhosa, onde a gente vai passar horas e horas com ele, e ele vai ser iniciado e vai trilhar muito bem, e visitando junto comigo. E, Tiagão, então a gente vê a importância dos sindicantes nesse processo de iniciação. Eu vou dar 2 exemplos aqui, e o que você entende, o que você acha em relação a isso. O sindicante indo até lá, conhecendo o irmão, percebe que ele, ao ser indagado, o que ele espera da ordem? E a resposta é sempre direcionada a ganho financeiro, independência financeira, é isso que ele espera. Ele acredita que vai ter esse benefício. O que você acha que os sindicantes têm que fazer neste momento? O sindicante vai falar que ele vai ficar milionário, vai falar que matou o JFK, que os alienígenas estão na Terra junto com a gente. Tem que falar a verdade, que ele não vai ficar rico. Você sendo indicado pode ser a única riqueza que você vai ter é de conhecimento. Essa é a riqueza que você vai adquirir. E o sindicante ele tem que deixar isso muito claro para o candidato. Agora, se o candidato ele está vindo para a ordem com esse pensamento, aí a gente tem que começar a rever alguns conceitos. Será que vale a pena indicar? Nós estamos dentro da ordem, a gente sabe que não tem. Vale a pena eu seguir com a candidatura dele? Eu acho que não, porque ele não vai ficar rico. Ele não vai ter nenhum ganho financeiro. Ele, como eu disse, vai ter ganho intelectual, se ele quiser também. Então, assim, às vezes vale a pena falar para ele, hora não, né? Mas você vai relatar na sindicância, você não vai ser favorável, porque ele vai entrar na ordem, a gente vai prosseguir. Ele foi aprovado. Vai chegar um determinado período, ele vai falar assim, ninguém me deu dinheiro, ninguém me proporcionou nenhuma riqueza, eu vou embora. Ele vai sair falando mal ainda. A grande chance dele falar mal. Ou ele vai criar a potência espúria dele, porque ele está de posse de um ritual, de um manual. Já sabe como fazer? Já sabe, ele sabe como se portar, sinais, toques, palavras, ele fala, vou criar a minha. Aí eu vou na internet. E ele sabe, e como ele veio atrás de riqueza, ele sabe que um monte de gente vai estar atrás de riqueza, então ele é... Você tá dando a faca e o queijo na mão pra uma pessoa que não vai fazer nem bem pra nós, nem pra ela, entendeu? Esse que é o problema. E é isso que a gente fala, a importância do padrinho. Por isso que o indicado, o candidato tem que ter um padrinho. O padrinho tem que saber disso antes, porque se eu comecei a conversar com uma pessoa que pensei em indicá-lo pra ordem, falando com aquele homem, ele não, talvez nem declare, mas que eu entenda que o que ele quer na ordem é riqueza, eu não tenho nem que indicar. Uhum. Não tem que chegar na sindicância, né? Não tem que indicar. Não tem que pedir o documento para fazer a pesquisa. Não. Porque a gente sabe como é que funciona. Não vai ficar rico. Ninguém vai falar quem matou o JFK. Nem que a rainha da Inglaterra era uma reptiliana. Não vai, entendeu? Não vai revelar os segredos da Área 51? Não existe isso. Lá no passado, os maçons eram fazendeiros, reis, rainhas, e eram ricos, milionários. Hoje em dia, não. Hoje em dia são pessoas comuns. E também aqueles não ficaram ricos porque eram maçons, eles já eram ricos. Então esse paradigma que a gente tem que começar a quebrar. Agora, em contrapartida, um segundo exemplo hipotético. A pessoa tem todas as características, inclusive o padrinho sabe e conhece a pessoa, a moral dela, tá perfeita e ilibada. No entanto, a pessoa atualmente recebe um salário mínimo para manutenção dele e da família. Eu sabia que... Eu sabia dessa, né? Sabia. O que você acha, Tia? Você como sindicante? Como sindicante, eu não vou ser favorável. Deixando claro, não é que ele não vá fazer bem, o ingresso dele vai fazer mal para nós. Não.
Para você ser membro da ordem, você tem que pagar uma mensalidade, porque existe os custos da loja, você tem que pagar aluguel, água, luz, É uma associação, É uma é igual associação. um clube. tem que pagar comida, ou seja, o seu o jantar. Um candidato que recebe um salário mínimo, eu vou mais além, não que ele receba um salário mínimo, que ele receba um pouco mais de um salário mínimo. Um salário mínimo e meio. Se ele tiver que pagar 200, 300 reais de mensalidade, já vai pesar para ele. E se ele morar de aluguel? Ou seja, a gente não vai fazer um bem para ele. A gente vai fazer um mal para ele. E ele pode não se sentir bem estando com a gente. Que é a gente busca o quê? Que todos estejam em harmonia, que estejam bem. Quer conviver bem, em harmonia todos. E não vai fazer bem, infelizmente. Então, eu iria falar que não sou favorável. Pensando por esse lado. E aí você teria um problema aí também, né? Pensando que o padrinho está na sua loja, está na ordem, ele indicou, de repente não sabendo, não tendo esse conhecimento da parte financeira. E você vai contra mesmo. Tem esse atrito ou não? Ou você conversaria com o padrinho, aliás? Na teoria não tem que ter, né? Porque o padrinho nem tem que saber quem é o sindicante. É. O padrinho não vai saber quem é o sindicante. E a gente também não sabe quem é o padrinho. Então, assim, se a gente seguir a lei, não tem problema nenhum. Seguir a regra, não vai... Seguir a regra não tem problema nenhum. Mas o padrinho também teria que saber. Tem que falar assim, ó. Tudo bem, ele ganha um salário mínimo, mas ele tem alguma outra fonte de renda. Mas aí ele não ganha só o salário É. mínimo, se ele tiver outra fonte Vamos de supor, renda. ele cometeu ele se enganou. A minha única fonte de renda fixa é um salário mínimo e meio, um salário mínimo. Mas eu tenho outras fontes de renda. Mas deixar claro, agora se ele ganhar somente, sei lá, 1.400, 1.600, 1.800 reais, a gente não vai estar fazendo bem pra ele, infelizmente. E não é essa a ideia. Não é que ele não mereça Não, estar na de ordem, forma ele alguma. não é nada disso. Nada é contra a pessoa. É que você vai gerar, na verdade, um custo a mais para ele que ele não pode suportar nesse momento, ele não vai conseguir E suportar. tem a condução também, né? Se ele for de carro é gasolina, se ele for de moto é gasolina, se ele for de ônibus é condução. E isso vai entrar no final do mês na despesa dele. E não vai ser bom. Então a gente precisa começar a rever algumas coisas, infelizmente. E colocar aquela teoria na prática, como você disse, Tem. Thiago. O padrinho não pode saber quem são os sindicantes tem que fazer essa postura Uhum. correta, firme, defender aquilo que ele está anuindo, validando ou não, Com certeza. para funcionar. É o que a gente sempre fala. Seguindo o processo, a regra, como ela tem que ser, não tem problema nenhum. A gente vai seguir os trâmites legais, vai gerar um mal... Não é que vai gerar um mal-estar, o padrinho vai ficar chateado porque o candidato dele não foi aceito. Mas aí depois ele tem que entender, fazer uma autorreflexão. Será que o que eu fiz estava certo ou estava errado? Às vezes ele tem uma boa vontade de indicar, achando que aquele candidato vai ter uma evolução, e ele vai ter. Mas a gente tem que pensar como um todo, né? Não tem isso aí. como. Bom, parece que a voz da consciência tem pergunta pra gente Tem aí. até medo. Uhul! Primeira pergunta. É verdade ou mito que a assinatura de um maçom tem os 3 pontos no final? Todos os maçons colocam os 3 pontos no final da assinatura. Mas você não é obrigado a colocar. Isso é uma outra lenda também que você pode desmistificar agora. Você não é obrigado a colocar os 3 pontos. É uma forma, não sei nem se é o correto falar de reconhecimento, porque os 3 pontos também ele nem pode ser maçom e coloca. Qualquer um pode Então- colocar. É que é só um indicativo, é igual o cara colocar um adesivo, né, no carro da maçonaria. Uma É pompa só a mais. isso. Na verdade, os 3 pontos, ela tem uma referência à tripontuação que nós utilizamos na maçonaria. E ela é utilizada justamente por certas palavras. Então, ela parte daí essa tripontuação. Nas assinaturas, o correto lá atrás, os maçons assinavam e colocavam a tripontuação para se identificar como maçons. Porque ninguém sabia o que Ninguém era, sabia o só que quem era só maçom. quem era maçom. Então, na verdade, é uma prática que nós temos. Nós utilizamos a tripontuação para fazer determinadas palavras, enfim, simbologia, e acabamos também utilizando. Eu utilizo nas assinaturas. Eu às vezes utilizo, às vezes não. Eu acho que vai muito para usos e costumes hoje em dia. Tem irmão que coloca tripontuação até no currículo, né? Em tudo.
Assim, não é só na assinatura. Se fosse só na assinatura, tava bom. Eu já vim em currículo. Então, o termo Mas- com os 3 pontos... Mas aí, para quem Todo fez lugar. a pergunta aí, na verdade é o seguinte: Não, não, obrigado, não. não tem obrigação É só nenhuma. Os maçons fazem, não tem obrigação nenhuma, e também não quer dizer nada, Nada. porque existem pessoas que não são maçons que fazem também, colocam os 3 pontos na Na assinatura. verdade, o engraçado, só abrir um parênteses aqui e explicar. Meu padrinho Milton me conheceu porque na época eu era síndico, eu assinava e colocava os 3 pontos, mas nem era do jeito tal. Olha, era espúrio. Eu era um espúrio. Aí ele me fez uma pergunta, né? Se eu era. Eu falei, eu sou o quê? Não tô entendendo. Foi a partir daí que começou. Você era o quê? Quando? Onde? Como? Tem mais pergunta aí, Voz? Tem alguma forma que o maçom se cumprimenta que vocês identificam que é maçom? Isso aí deixa eu responder. Existe sim. É o toque. Isso é que é segredo maçônico, né? O segredo maçônico são sinais, toques e palavras. E tudo isso serve para reconhecer o maçom. Só quem é maçom sabe os sinais, toques e palavras. Então, por isso que é um segredo, que é para se reconhecer. Porém, muita gente acha que simplesmente o fato de eu apertar a mão de uma pessoa de um jeito, eu estou me identificando. Na verdade, é assim, são senhas e contrassenhas. Eu tenho que fazer de um jeito, ele vai responder de outro. E aí eu vou confirmar de outra forma. Então não tem jeito de um livro ensinar como é que é, um desenho. Não tem jeito. É só quem foi iniciado mesmo. Isso no caso dos toques. As palavras, a mesma coisa. Se tem uma pergunta, então, porque é possível que, conversando no meio de um monte de gente, um maçom reconheça o outro e tenha certeza que ele é maçom. De acordo com algumas palavras que serão ditas. Mas existe uma ordem, existe uma pergunta, como eu falei, é uma senha e contrassenha. Tem uma pergunta certa, que tem que ser feita do jeito certo, e a resposta correta, do jeito correto. Senão, não vai reconhecer. E outra, você tem que ser reconhecido pelas suas atitudes, né? Isso, fora Não, isso, né? Não é só por sinais, toques e palavras. Mas existe sim esse toque, então antes que... Existe sim esse toque, e esse toque, isso é um dos segredos maçônicos, você só vai saber se for iniciado. E reforçando, né? Que justamente esses segredos maçônicos, sinais, toques e palavras que não serão, obviamente, Revelados ou publicados nesse canal. Tem mais pergunta? O que é UHF? É o nome da nossa Fala brilhante aí. loja. União, Harmonia e Fraternidade. O nome da loja é meio longo, né? União, Harmonia e Fraternidade é um pouco Faz a longo, então abreviação, né? a gente abrevia e ficou o HF. Então todo mundo se refere à nossa loja como o HF. A maioria dos irmãos conhece a União, Harmonia e Fraternidade como o HF. Se falar, acho que o nome inteiro tem irmão que não vai nem saber. É loja nova? É nova? Foi fundada quando? Mas Qual rito? O que é o Oriente, quando dizem visitar outros Orientes? Oriente seria cidade. Eu vou visitar uma loja no Oriente de São Caetano. São Caetano é uma cidade. Oriente da Bahia, um estado. Seria a localidade que está aquela loja. É o Oriente. é que também a gente às vezes fala Grande Oriente, se referindo à potência, tá? Então, às vezes, o Oriente para nós é a cidade, né? Cidade, às vezes, pode ser até o estado ou um país, né? No Oriente dos Estados Unidos e tal. Então, seria... também é o Oriente e a localização. Mas quando a gente fala no outro Grande Oriente, a gente está se referindo a outra potência. Porque, por exemplo, nós somos do Grande Oriente do Brasil. Existe a grande loja do estado de São Paulo, que se chama Grande Loja. É a mesma coisa do que o Grande Oriente. Mas tem o Grande Oriente Paulista também agora, tem o né? Grande Oriente Paulista. Que o Grande Oriente do Brasil é o GOB e o Grande Oriente Paulista é o GOP. GOP, isso. Então, às vezes depende. Se a gente colocar Grande Oriente, eu fui visitar o Grande Oriente, aí a gente está se referindo a uma potência. Se a gente falar que fomos ao Oriente de Franca, a gente está falando que é a cidade de Franca, por exemplo. Tem mais perguntas? E a última, o que é sessão pública? Sessão pública. Sessão pública é uma sessão aberta onde maçons e não maçons podem frequentar aquela sessão. Ela começa de uma forma
ritualística e no determinado momento suspende a sessão e ela é aberta para maçons e não maçons, homens e mulheres, para assistir aquele tema que vai ser apresentado, onde todos podem estar assistindo. Terminou a palestra, os não maçons saem do templo, retorna-se os trabalhos e é feito o fechamento da loja. E no final a gente vai para o copo d'água, a ágape. Isso. É o nosso Onde todos participam. comes e bebes. É exatamente o que o irmão falou. A sessão magna pública é uma sessão maçônica que no meio dela ela vai ser interrompida, vai receber visitantes não maçons, Uhum. vai se cumprir uma programação, normalmente é uma palestra, vai fazer uma palestra e tal. Quando encerrar a palestra, despede todos os visitantes não maçons, eles vão embora, e aí os maçons retornam à sessão e terminam a sessão. É isso que é a sessão magna pública. Essa era a última pergunta. Pofo, quer dizer alguma coisa? Amarrar alguma coisa que ficou desamarrado? Acho que a gente conseguiu. E acredito que tenha resumido bem o poder da visitação. Novamente, os irmãos têm que visitar. Para que você receba visitas, tem que visitar, e a visitação faz parte do aprendizado maçônico. Visitem. Não fiquem com vergonha. Sejam cara de pau. Foi iniciado, Visitem. vá visitar. Não, além Tem disso, o é um direito do direito. maçom, né? Tem o tempo de visitar. Às vezes você foi iniciado, realmente depois de umas 3, 4 sessões, eu acabei indo fazer uma visita. Espera um pouco, aprende o básico. Se for uma loja semanal, você aprende o básico. Se for aquela loja quinzenal ou a do mensal, você espera um pouco mais, que aí você pode fazer as visitas, que faz parte do aprendizado e vale muito a pena. Ou pede para o irmão, mas Ir é um junto. mestre É. ir acompanhando. Mas ir sozinho Agora, é uma lenda que você não pode sozinho. Pode sozinho, não tem problema nenhum. Não, Vai não com o tem seu problema. ritual. Ah, mas tem que ir com uma som mais Não. experimentado. Não, Não. é um direito que você pode ir visitar. Mas também não é só, lembrando, né, não é só para aprendiz, né, que é para visitar. É para companheiro e mestre. É, pra porque o todos. mestre tem que também Todos. continuar fazendo as visitas, né? Legal. Agora chama os irmãos para sua loja. Fala um pouquinho, a gente não conseguiu falar, a gente fala de outra oportunidade dos filosóficos, mas convida os irmãos para suas lojas. Todas elas. Vou Vai falar começar da- uma lista. União, Harmonia e Fraternidade. Meus irmãos, visitem a loja União, Harmonia e Fraternidade. As nossas sessões são às segundas-feiras, exceto a última do mês, que é a nossa loja de perfeição filosófica. É um prazer receber os visitantes. As portas estão abertas. Se ela não estiver aberta, o irmão sabe como bater e a gente vai receber o irmão de braços abertos, e garanto que vai sair com muito aprendizado da nossa loja. Pode E- deixar o endereço. O endereço é a Rua Rocinha, número 87. Um lugar super agradável. E agora gostoso. fala da perfeição também. A perfeição, nossa loja filosófica. Qual é a data que ela... É a última segunda-feira do mês, a nossa loja de perfeição. Os irmãos que desejam seguir os graus filosóficos do rito adoniramita, me procurem. Depois eu deixo o WhatsApp com os irmãos do canal. Vocês podem me procurar, a gente orienta. Garanto também que os irmãos não vão se arrepender. É um aprendizado muito bacana que depois eu tenho certeza que esses brilhantes irmãos vão abordar esse tema aqui no canal. E o rito... Rito adoniramita? Não. Sensacional. Esse a gente já sabe. O capítulo do rito moderno, que você faz parte também. O capítulo Faz a do sua rito propaganda moderno. aí. Meus irmãos, o capítulo do rito moderno também está na Rua Rocinha, número 87, a última quinta-feira do mês. Será um prazer também receber os irmãos. Existem umas diferenças da loja de perfeição para o capítulo do moderno da Adoniramita. Tenho certeza que futuramente o poderosíssimo e o sapientíssimos vão estar aqui presentes para desmistificar Vamos esses sim, a gente já chamou. canais Vamos esperar filosóficos, eles. essas lojas filosóficas. Tá bom. E as outras lojas você não quer fazer? Você tem umas 17 lojas que você faz parte. A gente vai ficar Acho até que foi- amanhã. Tá bom, então. Recadinho legal. pra cunhada, não vai mandar, depois ela vai puxar sua orelha.
cunhada, é minha abelha rainha. Ela cuida da minha colmeia. Uma salva de palmas pra ela. Uma salva de palmas. Um beijo, meu amor. Legal, irmão. Obrigado pela sua visita. Agora vamos... Obrigado pelo convite. E vamos convidar sempre, que vai ter sempre mais uns assuntos pra gente fazer, pra gente tratar aí. E agora vamos lá, vamos aqueles recadinhos finais aqui no encerramento. Não segue a gente ainda? Então tem que seguir. Como favor, diz o hein? Gordão Foguetes, ó, É dá fácil, uma voadora no like. Você chegou até aqui, não vai dar nem um likezinho, é Não dá, brincadeira, né? Segue a gente, convida os amigos aí, salva, grava, tira print, compartilha. Segue a gente todas as redes sociais, Instagram. Quer mandar perguntas? Não gostou? Falou bobagem? Manda uma pergunta aí, manda um comentário aí no Superchat. Ou se não, lá nas nossas redes sociais, você também se comunica conosco. Beleza, meus irmãos? Meus irmãos e amigos, até a próxima e fiquem com Deus. Viva, viva, viva!